que mudou para você não ser perseguidor de placa bacteriana? Porque aqui no Perediário eu falo o tempo todo que não é para ser perseguidor de placa bacteriana, que isso não é assim. E eu vou dizer, quer saber por que você aprendeu a fazer isso? Por quê? Em 1965, houve a pesquisa da gengivite experimental de Lê, mostrando que acúmulo de placa leva à inflamação gengival e que a gengivite resultante era reversível pela eliminação da placa acumulada. E assim inicia o bom paralelo de pesquisa sobre higiene bucal. Contam que professor Lê pegou os humanos, pegou estudantes e falou que eles tinham que ficar 21 dias sem escovar os dentes, e percebeu-se que essas pessoas tiveram gengivite e que essa gengivite foi reversível através da escovação. Logo, chegaram à conclusão que a placa bacteriana ela é a grande causadora de gengivite e que o tratamento da gengivite se baseia na remoção da placa bacteriana. Isso em 1965 foi uma grande descoberta, porque antes disso eles achavam que era oclusão, eles achavam que era mercúrio, eles achavam que eram os humores, eles achavam que era a cirurgia, eles achavam um monte de coisa, mas então eles entenderam, é uma infecção e que gengivite e possivelmente periodontite, extrapolando o raciocínio, seria causado pelo acúmulo de placa. E dali a gente começava a espichar de que, bem, enfim, se você tem gengivite causado por placa bacteriana, você vai ter periodontite também causado por placa bacteriana, e a reversão da gengivite é a remoção da placa bacteriana, e a reversão da periodontite deve ser a reversão da placa bacteriana. Mas não. Isso fez parte da história da periodontia, foi importante, e tão importante você saber que isso foi história da periodontia, é você saber que isso não é mais o conceito atual. E muitas vezes eu acabo falando para as pessoas de que você precisa saber em que era da periodontia você parou, porque muita gente parou nessa época de ficar perseguindo placa bacteriana e fala assim que periodontia é muito difícil, é muito chato, porque a gente depende do paciente. Eu não gosto de tratamento, depende do paciente. Quem falou que depende do paciente? Porque as coisas mudaram. Porque o paciente não passa fio dental do jeito que tem que passar, e a gente coloca aquelas técnicas que tem que enrolar, que tem que desenrolar, que não pode passar 2 vezes em cima do mesmo dente, que enrola no dente, que vira para lá e vira para cá. Será que a gente mesmo consegue fazer isso para ter que ficar exigindo isso do paciente? Até que ponto é justo a gente ficar colocando o paciente que se fica sentindo culpado, porque eu não tenho... Eu não tenho tempo de passar fio dental 3 vezes ao dia, doutora, porque a minha vida é corrida, porque eu tenho 15 minutos de almoço. Será que é justo isso? Será que é justo a gente ficar dando de dedo para o paciente e falar assim, você teve periodontite por conta de má higiene? Aí olha aquela boca com uma higiene maravilhosa e vai dizer, sim, você teve periodontite porque a sua higiene tá ruim. Aí você tem que comprar a placa, a escova tal, a marca tal, tá? Hoje, passou um rapazinho no meu consultório e ele falou assim, e fez uma profilaxia, e ele falou assim, a minha mãe foi num dentista, e o dentista falou para ela que tinha que fazer bochecho com bicarbonato para resolver a gengivite. O quê? De onde vem isso? Como assim um dentista fala esse tipo de coisa? O bicarbonato cura gengivite? Não tem nada a ver. O bicarbonato, do jato de bicarbonato, ele tem um efeito abrasivo. Então, olha quanta coisa equivocada. E muito possivelmente você aprendeu que a placa bacteriana tem que ser perseguida, eliminada, por conta desse estudo de 1965, de excelente valor histórico, mas as coisas mudaram. Portanto, você quer saber por que é que você não vai mais fazer isso? Quer saber por que é que você não vai mais perseguir placa bacteriana? Então, presta atenção. Uma das contribuições mais importantes da era moderna da microbiologia oral foi a noção introduzida por Sokransky
no final da década de 1980, de que nem todas as espécies bacterianas são patogênicas. E isso vem de um desses estudos de Sokransky, Raffagy, Zink e sua equipe, da Associação das Espécies Microbianas Subgengivais em Amostras de Placa. E isso daqui, ele é narrado de uma forma bem interessante num dos livros da Sociedade Brasileira de Periodontologia, que o professor Linde, ele é europeu, e o professor Sokransky era americano. Era, porque ele já é falecido. Tive, assim, muito pesar sobre o falecimento dele. Transformou a minha vida como periodontista. E que, então, muito amigos, grandes pesquisadores, um chamou o outro, vamos almoçar, porque teve um encontro da Associação Americana de Periodontia, e que o professor Linde veio falando assim, olha, professor Sokransky, você nem imagina o que é que eu estou pesquisando. Eu estou pesquisando o impacto de profilaxias profissionais periódicas no tratamento de gengivites, periodontites, não sei o que era que ele tinha que fazer. E que o professor Sokransky virou e falou assim, olha, mas eu estou descobrindo outra coisa, de que não sei se a gente precisa ficar perseguindo placa bacteriana, porque eu estou descobrindo que nem toda bactéria bucal é ruim. E mais, a maior parte das bactérias é boa. E isso mudou tudo, porque ele começou a descobrir que nem todas as bactérias são patogênicas e a maior parte das bactérias, elas são benéficas. E aqui está o coração de tudo que a gente trabalha no Periodiária. Aqui está o coração de por que a periodontia ficou fácil, por que eu ensino uma perio fácil, rápida e valorizada. Eu vou trazer algumas coisas do que está se falando sobre microbiologia periodontal. Enfim, já que a gente já sabe que nem todas as bactérias ruins, o processo da doença está mais relacionado a um desequilíbrio entre espécies benéficas e patogênicas do que na presença de um micro-organismo isoladamente. Enfim, por um tempo, quando se descobriu na década de 60, olha como isso é recente, né? Que as doenças periodontais são infecciosas, mas não se sabia exatamente todo esse tipo de detalhamento. Enfim, infecção precisa de tratamento, precisa de remédio, e eles estavam fazendo esse tratamento. Mas esses estudos sobre os complexos microbianos, sobre dizer que nem todas as bactérias são iguais, nem toda placa bacteriana é igual, nem toda boca de paciente é igual, está dizendo que a gente tem um equilíbrio ou um desequilíbrio entre espécies benéficas e patogênicas. Olha só o que a gente vai começar a falar sobre desequilíbrio. Já está se falando muito sobre microbiota, sobre microbioma. Por exemplo, uma das coisas que já está se falando muito é o desequilíbrio da microbiota intestinal, que eles estão falando muito sobre disbiose, estão falando muito sobre emagrecimento relacionado à disbiose, ou seja, que o cocô da magra é diferente do cocô da gorda, porque eles têm uma microbiota diferente e que isso impacta gigantemente. E para vocês terem uma ideia do tamanho do conhecimento dessa simbiose ou disbiose microbiana, e vamos falar agora em intestino, se vocês escreverem no Google eixo intestino-cérebro, vocês vão encontrar um monte de coisa científica. Se você escrever ainda em inglês, vai ter mais, que é Brain Gut Axis. Axis de AX e de eixo, né? Tem muita coisa falando. Ou seja, nós temos uma grande relação da microbiota. Então, entendendo essa coisa sobre equilíbrio microbiano, já no final da década de 80, começaram já a falar isso em relação à cavidade bucal. E que a proposta não é eliminar todas as bactérias da boca, que o mais saudável não é aquele que tem zero placa bacteriana, como se dizia, e que quando eu estava na faculdade, a meta era conseguir que o paciente tivesse menos de 20% de placa bacteriana. A gente fazia índice de placa e contava quanto de placa, mostrava para o paciente, olha quanta placa bacteriana você tem. Só que isso também, de ficar contando placa bacteriana, não explicava, porque tinha gente que tinha uma montanha de placa bacteriana na boca e tinha saúde relativa. E não explicava, porque algumas pessoas tinham quase nada de placa bacteriana e tinham muita doença.
Ah, é oclusão. Ah, é problema sistêmico. Não, às vezes não tem problema oclusal, às vezes não tem parafunção, às vezes não tem problema sistêmico e tem problema porque a resposta não era só placa bacteriana. E é por isso que você vai parar de perseguir placa bacteriana. É por isso que isso não resolve. E mais, se descobriu que patógenos periodontais não agem sozinhos. Olha, não tem uma bactéria. Não é porque você tem bactéria lá. Não é porque você pegou o fio dental e passou num lugar, e você pegou o fio dental, o mesmo pedaço do fio dental, e passou no outro lugar, que vai virar doença periodontal do outro lado. Isso é uma ideia, mas isso não funciona dentro do conceito de doença periodontal ou gengival, porque as bactérias não agem sozinhas. Elas precisam de um grupo, elas precisam de uma estrutura tridimensional muito complexa chamada biofilme, onde as bactérias ficam abrigadas lá dentro. Esse biofilme demora muito para amadurecer, para virar uma grande estrutura complexa e patogênica, e não é o simples fato de porque você acabou escovando o dente com a minha escova e teve doença periodontal, porque passou o mesmo fio dental de um dente para o outro. Gente, vamos simplificar a coisa, tá? Porque quanto mais a gente complicar, mais difícil acaba ficando para o paciente. A questão é que patógenos periodontais não agem sozinhos. E nenhum sítio subgengival abriga culturas puras de uma única espécie bacteriana. Aqui, em especial, é o pessoal que fala assim, porque tem uma bactéria que está pegando a sua gengiva. Bom, essa bactéria... E um dia, um paciente farmacêutico, muito bem instruído, ele já foi meu paciente há mais ou menos 15 anos, eu mudei de cidade, aí eu voltei a atender, ele voltou, ele falou assim, doutora, já faz uns 15 anos que eu passei para ser atendido contigo, e agora eu tô aqui de novo. Naquela época se fazia muita cirurgia periodontal, e ele falou assim, Vicky, com tudo isso que já se estudou, eu não acredito que vocês não descobriram um remédio para essa bactéria. Porque na cabeça das pessoas tem uma bactéria. Assim como tem um vírus que vai causar uma doença, assim como tem uma bactéria que é só dar um remédio, essa bactéria vai acabar. E a gente precisa conseguir explicar para o paciente que a questão não é uma bactéria, não tem uma bactéria, é um conjunto de bactérias. E que dentro da bolsa periodontal não tem uma bactéria, e que a gente vai tomar o remédio, a pílula dourada que vai matar as bactérias. Não existe. E se não existe nem esse remédio, você acha que vai existir a pasta de dente mágica para matar as bactérias? O bochecho mágico para matar as bactérias? E assim eu vou também respondendo já de antemão que quando as pessoas falam assim, professora, PDT ou terapia fotodinâmica de laser terapia vai eliminar todas as bactérias periodontais. Não é bem assim, porque elas não agem sozinhas. Não é porque você fez PDT naquela bolsa profunda que vai eliminar. Vai ajudar, tem o seu papel, é muito bom, faz muita diferença, mas não é só isso. Porque eu ouvi, o paciente chegou, né? Que ozonioterapia para bolsa periodontal é excelente. Eu acho que eu preciso desse tratamento, que é isso que vai curar o meu dente. Enfim, não é uma bactéria e não é só naquele lugar. Portanto, cuidado com essas coisas que acabam aparecendo e o paciente vai entendendo. Não é por aí. Não é uma bactéria, não é um lugar, não é uma bolsa periodontal. Então, aguenta aí que eu já vou explicar melhor o que é isso. Olha, como proposta de tratamento é que promover o aumento do número de espécies bacterianas compatíveis com o hospedeiro é tão importante quanto eliminar ou suprimir os patógenos periodontais. Nessa história de promover o aumento do número de espécies bacterianas compatíveis, estão as propostas de probióticos, e também estão as propostas da gente não ficar enchendo o paciente o tempo todo de antisséptico. Então, por exemplo, há muito tempo na microbiologia eles questionam o efeito do uso excessivo de antisséptico. Agora, por exemplo, assim, não é só o antisséptico bucal, tá? Mas o antisséptico, desinfetante, tudo aquilo ali vai para o esgoto. A que preço isso está alterando a microbiota normal do ambiente? A que preço você fica procurando zerar a placa, zerar a placa, zerar a placa de tudo vai trazer saúde para a pessoa?
Ah, porque vai ficar zero bactérias, zero, zero. A que ponto? Por quê? Promover o aumento de bactérias compatíveis é bom. Por quê? Porque todos nós temos bactérias protetoras. Por exemplo, nós estamos cobertos e recheados de bactérias do bem. Por exemplo, a gente tem uma camada de bactérias protetoras sobre a gente. Essas bactérias são muito boas. Isso é o manto hidrolipídico. Agora, por exemplo, só para extrapolar um pouquinho o exemplo, eu tinha cachorro. Cachorro não pode dar banho todo dia. E aí a veterinária falou que cachorros têm pele sensível e cachorros têm a pele diferente do humano, que o humano tem bastante ácido graxo na pele e você vai tomar banho, isso não é tão complicado. Agora, os cachorros, se eles tomarem banhos todos os dias, você retira esse manto lipídico e na superfície da pele, não sei se você sabe, mas a gente tem uma série de bactérias que sobrevivem sobre essa superfície gordurosa. E gordura é ácido graxo. Em superfície ácida, poucas bactérias sobrevivem. Então, a nossa gordurinha da pele, ela é protetora. Mas o cachorro não tem tanto dessa gordurinha sobre a pele. E se você dá muito banho para eles, você tira a possibilidade desta proteção de que você vai ter esses ácidos graxos que são protetores para não vir bicho ruim, e os cachorros começam a ter aumento de micoses, que são infecções fúngicas. Por quê? Porque você ficou lavando, e aquela microbiota bacteriana que conseguia sobreviver no pobre, do pouco manto hidrolipídico do cachorro, ele não tinha como sobreviver ali e começava a ter doença fúngica. Este é um exemplo para dizer o quanto é importante a gente ter bactéria do bem. Extrapolando isso para a cavidade bucal, a ideia não é que a gente elimine toda a placa bacteriana, porque a pessoa vai ficar zero placa bacteriana e a pessoa vai ter saúde. Enfim, vai tirar toda a placa bacteriana, mas assim, quentinho, úmido e com comida o tempo todo, o que é que vai crescer ali? Não se sabe. Então, se sabe que aumentar bactérias boas é bom. Então, o que é que no peridiário a gente gosta de fazer? A gente gosta de tratar esse desequilíbrio microbiano e a gente aumenta o número de bactérias, espécies bacterianas compatíveis através da natureza, sem ficar entupindo o paciente de antisséptico, sempre ficar entupindo o paciente de um monte de coisa que não sei até que ponto isso vai trazer tanta diferença, né? Enfim, ficou claro que a presença e os níveis de espécies compatíveis com os hospedeiros são críticos para se determinar o início da doença e o controle pós-terapia. Então, ficou claro que você ter presença e uma grande ou uma razoável quantidade de espécies compatíveis são críticos para determinar o início da doença. Se você começa a ter pouca bactéria boa ou bactéria compatível, sinal de fumaça que tem doença. E se você começa a ter altos níveis de bactérias boas, começa a ficar claro que você vai ter saúde. Enfim, a gente vai dizer que a periodontia ficou mais fácil, ficou mais agradável, porque a gente não precisa mais ficar indo atrás disso. Não sei se passa pela cabeça de vocês assim, então, quando a gente começa a ter menos bactéria boa, significa que a gente vai ter mais bactéria ruim? Sim. Então, não vai ter exame laboratorial para fazer isso? Enfim, até poderia ter exame laboratorial para fazer isso, e tinha. O problema isso foi desenvolvido pelo professor Lotufo, também falecido. Ele enviava um meio de conservação, onde você coloca lá o meio de conservação, colocava um coninho de gutapercha, colocava e fazia o cultivo. Aquilo ali era caro e demorado. Hoje em dia, a gente faz a mesma coisa, que é o teste para o COVID, que é o PCR. Hoje tem sondas de DNA. Sonda de DNA para a gente pegar e fazer assim, olha, vamos passar o PCR, vamos ver uma sonda de DNA se tem X bactérias, que são as relacionadas.
Se você tem uma grande proporção de bactérias do grupo vermelho, grande chance de você começar a ter doença. E se você tem uma grande proporção de bactérias do grupo verde, existe uma grande possibilidade de você ter saúde. Enfim, o que todos os estudos concordam é que a gente não precisa fazer exame laboratorial. Que bom, porque isso é caro para chuchu. Isso fica em pesquisa. Fizeram um estudo onde eles compararam aquilo que é o achado clínico, o olhômetro do clínico. O clínico olha, identifica e pensa assim: eu acho que é esse diagnóstico. Esse diagnóstico, e aí eles fazem a coleta, fizeram a coleta microbiana, fizeram a análise dos patógenos de todos os grupos principais, e eles conseguiram identificar que aquilo que é um achado clínico, ele bate com o achado microbiológico. Portanto, se você tem doença periodontal, é muito possível que você vai ter um perfil bacteriano. É um gráfico de pizza, tem vários gráficos, né? Onde você tem a proporção de bactérias. Mas se tem doença, se tem bastante bactéria ruim, que são as bactérias do grupo vermelho. E se você tem saúde, existe a grande proporção de outros grupos e menor daquele grupo vermelho. E mais ou menos assim isso bate, portanto, não precisa fazer exame laboratorial. O clínico consegue resolver. Frank está perguntando assim, diretamente, como se estimula esse aumento de bactérias boas na microbiota oral? Mais ou menos é assim, as bactérias boas, elas têm crescimento rápido, e as bactérias ruins, que são geralmente gram-negativas e anaeróbias, dentro da sucessão bacteriana, precisa assim, ó, fez uma profilaxia. Fez a profilaxia, aí você começa a ter película adquirida, aí você começa a ter cocos, daqui a pouco você começa a ter bacilos, daqui a pouco você começa a ter lactobacilos, daqui a pouco você começa a ter fusobacterium, ou seja, até isso aqui começar a ganhar espessura, ela demora dias, e para que ela fique em grande complexidade e com uma grande proporção de bactérias anaeróbias, que são as periodontopatogênicas, demora, diz que 21 dias. Como demora, a gente começa a ter uma maior proporção de bactérias boas se a gente sempre conseguir ter essas bactérias da colonização inicial. E isso daqui, agora eu vou contar o segredinho do periodiária, tá? Por que a gente faz uma pério fácil? Por que a gente consegue resultado de tratamento periodontal mesmo não sendo especialista? Porque a gente trabalha fortemente com uma profilaxia apaixonante, maravilhosa, perfeitinha, super bem cuidada. O que a gente está fazendo? A gente está eliminando todas as possibilidades de biofilme patogênico, e a gente está dando condições das bactérias boas crescerem. Então, bactéria boa vai crescer quando a gente consegue suprimir fortemente as bactérias ruins. Agora, existem situações onde a gente vai suprimir mais fortemente. Por exemplo, quando a gente tem doenças periodontais severas, por exemplo, 50% da boca com bolsa periodontal profunda de mais de 5 milímetros, tem indicação de antibiótico terapia. Qual antibiótico? Olha, padrão ouro, melhor do mundo, amoxicilina, metronidazol, clorexidina, 15 dias. Aí, talvez você tenha aquela periodontite agressiva ou padrão incisivo molar, onde você tem bolsas profundas e às vezes nem tem tanta placa bacteriana, e aí fica assim, nossa, doutora, como assim? Eu vou ter doença periodontal sem ter placa bacteriana? Como assim? A paciente não tem placa e tem bolsa periodontal? Por quê? É um supercrescimento dessas bactérias, é o desequilíbrio microbiano. Isso não tem nada a ver com o volume de placa bacteriana. Porque tem gente que tem montanha de placa bacteriana, mas não tem doença periodontal, não tem doença cárie, não tem nada. Então, não é o volume da placa, mas a patogenicidade delas. E, eu fiz uma revisão de literatura há um tempo, estudando probióticos. E probióticos em pastilha, então faz a pastilhinha para o voluntário chupar a pastilhinha de lactobacilos, onde deram Yakult para os voluntários, cápsulas de lactobacilos. Existe uma coisa que é muito difícil, que parece lógico, porque você está chupando uma pastilhinha de bactéria, que elas vão morar na sua boca, mas não é bem assim. Existe a dificuldade de fixação
colonização e residência dessas bactérias. Quando eles começam a rastrear, não significa que essas bactérias acabaram ficando. Portanto, não tem uma resposta muito clara disso, não. Mas o que a natureza vai fazendo é, uma vez que você suprime as ruins e você para de ficar lotando o paciente de antisséptico, de antibiótico, e você deixa a natureza repopular, vai repopular com bactéria boa. Rosângela está perguntando, sou perediária, estava no Instagram, está bem melhor. Ê, obrigada, essa aula tá show. Isso aí, aula super mega especial para vocês. Continuando. Historicamente, agora nesse historicamente, eu vou falar para quem é dentista há mais tempo, para quem é periodontista há mais tempo e para quem ouviu coisas do passado da periodontia e não está sabendo que as coisas mudaram. Então, só para ver, isso aqui mudou, tá? Mas, historicamente, o tratamento das doenças periodontais tem sido amplamente focadas nas bolsas periodontais profundas. Existe o conceito geral de que a raspagem e o alisamento radicular devem ser restritos a sítios intermediários e profundos, porque tem literatura falando que bolsa rasa não pode instrumentar, porque a instrumentação de de sulco raso aumenta a perda de inserção. Quando eu ouvi isso, eu pensei assim, quem fez essa pesquisa não sabe que sulco raso também tem cálculo. Então, aquele cálculo tec, que fica aderido no esmalte, que você coloca a cureta e vai soltando, precisa ser removido também. Mas se chegou a um consenso de que sulco raso nem mexe, porque quanto mais cutuca, vai aumentar a perda de inserção, retração ou formação de epitélio, ou a alteração do epitélio juncional. Então, historicamente, na periodontia, a gente tratou muito só a bolsa, olha tudo para a bolsa, raspagem e alisamento da bolsa, remedinho dentro da bolsa, antisséptico dentro da bolsa, gelzinho dentro da bolsa, e isso não resolvia. Nenhuma estratégia focada dentro da bolsa periodontal resolvia. Tinha uma época que eu estudava muito periodontia, e foi a época que eu fui para a Academia Americana de Periodontia, e eles tinham o Periotip. O Periotip era um chipzinho, na verdade era um gelzinho de clorexidina super concentrado, caríssimo em dólar, né? E você coloca na bolsa profunda e aquilo ali estaria liberando continuamente clorexidina e aquilo ali estaria dando condições ideais para aquilo ali conseguir epitelizar. Mais tarde me contaram que aquilo ali incomoda tanto quanto uma casquinha de pipoca. Imagina, colocar um chip dentro da bolsa periodontal. Havia também fios, como fios retratores impregnados de antibiótico para você também colocar na bolsa periodontal. Todos esses tratamentos eram tratamentos caros, inacessíveis para nós brasileiros. Eu ficava morrendo de inveja, mas nós nunca pudemos usar porque é muito caro e nosso paciente comum não usava. A coisa boa é porque nada disso provou ser tão melhor do que o tratamento com antibiótico. Porque na época eles falavam assim, por que você vai dar antibiótico se você tem uma bolsa aqui, uma bolsa aqui, uma bolsa aqui, uma bolsa aqui? E já vou dar a resposta para isso. E eu dava antibiótico mesmo, porque o antibiótico é muito mais barato do que eu mandar importar esses produtos que o meu paciente não podia comprar. Então eu dava o tal do tiro de canhão, que não é tiro de canhão, mas é a terapia infecciosa atual, para a gente conseguir tratar a doença periodontal. Enfim, historicamente, só ficava olhando para a tal da bolsa profunda e tudo mudou, preste atenção, pelo entendimento da ecologia periodontal. O que se entendeu dentro da ecologia da cavidade bucal é que os patógenos anaeróbios não estão restritos a bolsas profundas. Se você acha que bactéria periodontopatogênica só tem na bolsa, não tá só na bolsa, mas elas podem estar presentes em altos níveis, em altas quantidades, em outras regiões da cavidade bucal, como língua, biofilme supragengival, sítios rasos com sangramento, ou seja,
enquanto historicamente estavam todos só olhando para dentro da bolsa periodontal, quando eles conseguiram descobrir as novas ferramentas, o que são essas novas ferramentas? São as sondas de DNA. O que é uma sonda de DNA? É assim, cada bactéria vai ter uma sequencinha de DNA que só aquela bactéria tem. Então, aquilo ali é a sonda do Agregatibacter, por exemplo. Então, vai lá, amplifica aquele DNA, se ele encaixar com o outro, tem aquela bactéria. Quanto mais encaixar, maior a proporção. Isso para toda uma perfilometria, para todas as bactérias periodontopatogênicas. Assim, eles conseguiram fazer essa análise de tudo. E assim, eles foram, então vamos ver, será que tem bactéria na língua? Ah, não deve ter na língua não, porque língua é um lugar que tem tanto oxigênio, só deve ter bactéria aeróbia. Mas não, pela sua grande surpresa, descobriram que tem bactéria anaeróbia patogênica na superfície da língua, na bochecha, na tonsila, em sulco raso, em toda a boca. Isso foi muito novo e surpreendente para os pesquisadores. Porque o fato de micro-organismos anaeróbios estritos poderem... O que é anaeróbio estrito? Anaeróbio estrito são bactérias anaeróbias, essas são as mais fortemente periodontopatogênicas, tá? Porque todas essas ficam lá dentro. Poderem ser encontrados em ambientes altamente oxigenados, língua, bochecha, bolsa periodontal rasa, sulco gengival, é explicado pelo efeito protetor do biofilme. Biofilme dental protege. Na época, não se entendia isso de biofilme. O que é biofilme? Biofilme é o seguinte: toda superfície dura, imersa em meio aquoso, tem biofilme. Eles começaram a estudar os biofilmes dentro dos estudos da hidrodinâmica de cascos de navio, que eles queriam saber o que interferia na velocidade do casco de navio, e descobriram que era o tal do biofilme. E biofilme é aquela massinha que fica sobre o dente. Biofilme é aquele lodo que fica no vaso sanitário. Biofilme é aquilo que fica na pia do banheiro ou na pia da cozinha, na pia do banheiro. Na pia da cozinha tem gordura também. Na pia do banheiro, onde aquilo ali acaba ficando uma camadinha lodosa. O que é esse lodo? É porque as bactérias elas ficam altamente protegidas dentro de uma estrutura tridimensional complexa, onde acaba que elas ficam lá dentro. Portanto, tudo que se estava falando sobre antisséptico começou a ser questionado. Agora aqui, atenção, quem é periodiária? Vocês estão entendendo por que no periodiária a gente não fica prescrevendo um monte de antisséptico? Que a gente não fica falando que vai ter o bochechinho mágico que vai curar? Olha, isso às vezes é jogar antisséptico no lixo, no ralo abaixo. O paciente sempre vai querer ter o orçamento repensado, mas será que não dá para fazer menos? Será que isso, será que aquilo? Olha, quem vai trazer a diferença é o profissional, é a orientação que o profissional vai estar, e às vezes a gente começa a colocar todas as fichas no tal do bochecho que a indústria vendeu para a gente, mas se a gente não conseguiu fazer uma profilaxia apaixonante, se a gente não conseguiu remover todo o biofilme, se fizer bochecho sobre o biofilme, vai ter aí algum efeitinho, mas não vai resolver tudo, porque as bactérias estão lá, protegidas pelo biofilme. Portanto, o que a gente vai fazer para conseguir equilibrar as bactérias? A gente vai fazer aquilo que no periodiário a gente faz, que é um tratamento periodontal de uma periodontia apaixonante e uma profilaxia apaixonante. Evidenciador de placa e remove tudo. Para quem está me acompanhando agora, está fazendo sentido? Por que eu falo assim, chega de limpezinha? Está fazendo sentido? Por que eu falo tanto que limpezinha não muda a vida? Hoje de manhã fiz uma live sobre ortodontia. Olha, qual é o efeito de chegar e passar um jatinho de bicarbonato quando o paciente vem para fazer uma manutenção de orto? O que vai mudar na vida do paciente? Primeiro, você não vai conseguir remover tudo. E aquele paciente que tem um monte de cálculo, vai passar jato de bicarbonato no cálculo? Aí espirra um monte de sangue para todo canto, espirrar sangue significa melhoria?
Qual é o efeito disso? Será que a gente vai estar conseguindo realmente equilibrar isso? Será que a gente está conseguindo remover todo o biofilme? Será que a olho nu a gente vai conseguir remover tudo? Será que a gente vai conseguir tirar tudo na mão, mesmo do jeito que a gente aprendeu a fazer? É por isso que o Perodiária propõe uma coisa diferente, porque a gente entende tudo isso. Enfim, o tratamento periodontal é bem sucedido, ele exige uma mudança ecológica completa no ambiente bucal, de um perfil microbiano relacionado à doença para um perfil microbiano compatível com a saúde. Tudo do Periodiária está baseado na ecologia bucal. A gente consegue resultado porque a gente se baseia na ecologia bucal. Quem ainda faz cirurgia periodontal para bolsa periodontal ainda está na época ainda antes da gengivite experimental de Lê, onde se acreditava que a gente precisava remover aquele tecido doente, onde se acreditava que o cálculo vai ser o responsável por tudo, ou a placa que está em cima do cálculo vai ser responsável por tudo. E não é bem isso, é a gente conseguir reequilibrar essa microbiota. Isso vai fazer diferença. Antes de terminar, eu quero referenciar aqui que esta aula, ela foi retirada deste livro aqui. Este livro aqui é maravilhoso, que é o Periodontia e Implantodontia Contemporânea, Sérgio Kahn, Ricardo Guimarães Fischer, Alexandre Tavares Dias. Eu acho que se houver um livro, são os livros da Sobrap, que são os livros que eu mais referencio, que é a Sociedade Brasileira de Periodontologia, e ele foi retirado, e tudo isso que eu comentei, ele está retirado do capítulo Aspectos Microbiológicos da Doença Periodontal, das queridas Magda Feres, Belém Retamal Valdes, Luciana Cristina de Figueiredo